Olá, querido, tudo bem? Eu sou o Grêmio Filho e gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Um dos reformadores da Reforma Protestante, chamado João Calvino, certa vez, ele escreveu o seguinte: quando Deus quer julgar uma nação, ele lhes dá governantes perversos. Nota uma coisa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, nós estávamos num restaurante, e a pessoa falou uma frase que eu já conhecia, que na verdade não é uma frase, é um conjunto de frases, que diz o seguinte: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Ou seja, é um ciclo que acontece. É um ciclo que acontece no dia a dia, na vida, em toda a vida. E quando João Calvino ele escreve esse texto, ele diz o seguinte: ele diz que Deus dá governantes maus para corrigir uma nação. E não só para corrigir uma nação. Deus muitas das vezes dá líderes espirituais maus, não tementes a Deus, para que o povo seja corrigido, para que o povo busque, para que o povo tenha compromisso com Ele. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus é dele. Apesar da palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dizer que Deus divide, Deus dá a glória a nós, essa glória é Cristo. Ela não quer dizer que é a glória, o governo dele na mão de ninguém. E ele permite que muitas das vezes governantes maus governem um país, governem um estado, governem uma cidade, governem uma nação, governem até mesmo o próprio mundo com suas armas, com tudo mais, por conta do povo que deixa de buscar a ele. E trazendo para o nosso caso, como igreja do Senhor, Deus permite também que maus líderes, maus pastores, maus padres, maus sacerdotes, más pessoas que não têm temor a Ele, não têm tremor da sua palavra, nos governem como líderes espirituais. E nós precisamos entender que Deus ele não perdeu o controle de nada. Deus continua com o controle. Uma coisa que me chama a atenção, que quando nós como homens e mulheres de Deus, eu como homem, as irmãs como mulheres de Deus, que tem uma opinião diferente de qualquer outra situação e que coloca a sua opinião, muitas das vezes é mal visto, porque acham, que estamos ou que está aquela pessoa indo contra ela. Não. Estamos indo muitas das vezes a favor da instituição, a favor da igreja, a favor de uma nação, a favor de um estado, a favor de uma cidade. Mas as pessoas, os seres humanos, eles tendem a tomar aquilo para si. Eles não pensam que onde eles estão, quer seja um cargo de liderança espiritual, quer seja um cargo de liderança política, ele está ali porque Deus deixou que ele estivesse. Quando Jesus estava preso, quando foi preso pelos judeus e deixado na mão de Pilatos, para que Pilatos pudesse julgá-lo, Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder de soltar você? E Jesus diz para ele: nenhum poder foi te dado se do alto não viesse. Nenhum poder foi dado a nenhum dos líderes, quer seja líder espiritual,
quer seja líder como político, nenhum poder é dado a ninguém se do alto não for dado. E o problema é que as pessoas, elas querem esse poder para que hajam ilimitadamente, sem saber o tempo em que elas devem passar, como dizem por aí, passar o bastão. No meio político, muitas das vezes, as pessoas não querem deixar o cargo, não por causa do dinheiro, porque muitos políticos estão milionários, estão com os seus com containers e mais containers cheios de riqueza, cheios de bens. Não é isso, não é por conta do dinheiro, mas muitas das vezes é por conta do poder que tem de tirar uma vida, de mudar o rumo de uma vida, de uma cidade, de uma nação, de mudar a vida, de mudar o rumo da juventude, de mudar o rumo de qualquer outra pessoa, de mudar o rumo até mesmo de famílias inteiras e de uma geração inteira. Essa é a gana, essa é a sede de poder de algumas pessoas. E no caso de líderes espirituais, não é apenas por conta de estar na liderança e de liderar, mas é porque não querem e não entendem o momento em que é necessário tomar uma decisão, mudar. É necessário verdadeiramente deixar onde está e ir para um outro lugar melhor, ou deixar o cargo e se jubilar. Nós notamos isso quando aconteceu com Moisés. Moisés, Deus havia prometido para ele, Deus havia dito para ele que ele levaria o povo para herdar a terra prometida. Mas nota o que aconteceu. Num determinado momento em que Moisés, apesar de Moisés ser um grande líder, ele não obedeceu à palavra de Deus. E muitas vezes nós achamos que coisas pequenas que nós fazemos não é levada em conta. E talvez porque nós estejamos vivendo um tempo chamado graça, nós achamos que o Senhor nosso Deus se converteu. Nós achamos que o Deus do Antigo Testamento se converteu. Não, ele não se converteu, ele continua sendo o mesmo Deus. A única diferença é que hoje a nossa salvação, a salvação de cada um daqueles que recebem Jesus como seu Salvador, não é mais por nenhum sacrifício de oferecer bois, carneiros, né? E nenhum outro animal ou cereais, mas sim porque aceitamos a Jesus como Salvador, como está em João capítulo 1, versículo 11, 12, 13, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas tudo quanto receberam, Deus deu-lhe poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Então é pela graça que nós somos salvos. Mas Deus não se converteu. Deus não se converteu quando Cristo disse lá na cruz do Calvário, está consumado. Deus continua sendo Deus. E é isso que eu e você precisamos entender. E voltando para Moisés, quando Moisés desobedece a Deus, Deus não permite que ele entre na terra prometida. E mais ainda, Deus diz para ele, Moisés, chama Josué e passa para ele o cajado, porque ele vai fazer com que o povo entre na terra prometida. E você já vem estar comigo. Deus disse isso para Moisés. Agora imagina, se Deus disse isso para Moisés, sendo quem Moisés era, imagina eu, imagina você, imagina uma liderança. Mas como nós começamos a falar, Deus às vezes permite que homens maus governem para que Deus mesmo julgue uma nação. Quando Deus quer julgar uma nação, ele lhes dá governantes perversos. E não só governantes perversos, mas lideranças espirituais também perversas do mesmo modo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que nós nos voltemos para Deus e reconheçamos que todo poder
pertence a Deus. Graça e paz.